bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Meu nome é Leonardo e aqui a gente vai começar uma aula sobre aplicações das leis de Newton para os alunos da escola Eliseu Viana, tá? Então tenha um bom proveito dessa aula, a gente vai entender um pouquinho mais como funcionam essas leis e os seus significados, tá certo? Então boa aula desde já, força nesse momento difícil da pandemia e pode contar comigo sempre que precisar, ok? Então vamos lá. A gente começará fazendo uma revisão sobre as leis de Newton, certo? Depois nós vamos prosseguir para as aplicações em si. A primeira lei, como a gente discutiu na aula passada, trata dos referenciais inerciais, tá? O que ela diz basicamente? Ela diz pra gente que as leis de Newton só podem ser aplicadas em referenciais inerciais, tá? Então ela é uma condição de aplicação dessas leis. Você só pode aplicar, no caso, a segunda e a terceira lei de Newton quando você estiver tratando de referenciais inerciais. Na aula passada a gente discutiu o que são referenciais inerciais, né? Nos problemas que nós vamos trabalhar, todos os referenciais são inerciais. Então, no momento, você não vai ter que se preocupar se o sistema que você está trabalhando é um referencial inercial ou não, tá? Nós temos também a terceira lei de Newton, que nos diz o que acontece quando dois corpos interagem. Então, quando isso acontece, surgem duas forças, uma em cada corpo. Essas forças elas têm sentidos opostos, têm a mesma direção e têm o mesmo módulo, tá? Isso é o que acontece quando dois corpos interagem. Essa é a terceira lei de Newton. A segunda lei nos diz que a força resultante que atua em um corpo é igual à massa multiplicada pelo seu vetor aceleração. Então a gente sabe que a força resultante está se referindo à soma de todas as forças que vão atuar em um corpo. E o vetor aceleração, no caso, descreveria a aceleração do corpo, né? Bom, galera, vamos falar então agora das forças fundamentais da natureza, tá? Quais são as forças fundamentais da natureza e por que nós chamamos de fundamentais? Primeiro, nós temos 4 forças fundamentais. É a gravitacional, a eletromagnética, a nuclear fraca e a nuclear forte. Essas forças elas são chamadas de fundamentais porque elas conseguem explicar todos os fenômenos físicos, tá? E elas também explicam, nesse sentido, outras forças. Por exemplo, nós temos força normal, força de atrito, força elástica, por exemplo, que são outras forças que têm origem na força eletromagnética, tá? Que é uma força fundamental. Então ela explica essas outras 3 forças. Então nós temos, por exemplo, a gravitacional, que ocorre quando você tem corpos que possuem massas. Então todo corpo que possui massa, ele está sujeito à força gravitacional. E essa é uma força que ela é sempre atrativa, tá? A gente vai discutir mais detalhes sobre ela mais na frente. Nós temos também a força eletromagnética, que está associada a fenômenos elétricos e magnéticos. Então você tem, por exemplo, o fato da bússola sempre apontar para o norte é um exemplo de fenômeno magnético que está associado à força eletromagnética. E o surgimento de uma corrente elétrica é um fenômeno elétrico que está associado à força elétrica, que no caso é uma interação eletromagnética, tá? Então, esse tipo de interação surge para explicar fenômenos elétricos e magnéticos. Nós temos também a força nuclear fraca, que está associada a decaimento radioativo, tá? E nós temos a força nuclear forte, que é responsável, por exemplo, por manter o núcleo dos átomos estável. Você tem, por exemplo, átomos que têm vários prótons em seus núcleos. Prótons são elementos de carga positiva. Então, pela força eletromagnética, vocês vão ver isso mais na frente, eles deveriam se repelir, tá? Deveriam se afastar bruscamente, o que não acontece devido a essa força nuclear forte. Então, vejam que essas forças elas conseguem explicar muitos fenômenos físicos, tá? Conseguem explicar uma gama de fenômenos físicos. Por isso que elas são chamadas de forças fundamentais. Agora que a gente conhece as forças fundamentais, vamos estudar agora outros tipos de força, tá? Que são parte das aplicações das leis de Newton. Galera, então, a força que a gente vai estudar agora é a força peso. A força peso é uma força responsável por puxar os corpos para a superfície da Terra, tá? Então, por exemplo, você dá um pulo, assim que você dá o pulo, você sente que você é puxado. A força que puxa você para o chão, né, para a Terra, é chamada de força peso. E aí ela é representada por esse símbolo P. A gente pode estudar ela de forma isolada se a gente considerar um movimento de queda sem a interferência do ar, tá? Desprezando a resistência do ar. Essa situação a gente chama de queda livre. E aí, quando nós temos uma situação de queda livre, a única força que atua no corpo é a força peso. O corpo cai com uma aceleração gravitacional g. Esse vetor vocês já devem ter estudado em cinemática.
Quando a gente tem então uma queda livre, a gente pode analisar pela segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa multiplicado pela aceleração. Bom, na situação aqui, a única força que está atuando, como eu havia falado, é a força-peso. Ou seja, força resultante vai ser igual a força-peso. E aí, qual é a aceleração que a gente tem na queda livre? É a aceleração G, tá? Aceleração gravitacional. Nosso A, na equação, vai ser a aceleração G. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, nós temos a força resultante, que é a soma de todas as forças, é igual ao peso. Por quê? Porque nós só temos a força-peso atuando. Então, ela é a força resultante que está atuando naquele corpo, multiplicado pela massa do corpo, multiplicado pela aceleração que o corpo está desenvolvendo. Como nesse caso a aceleração é a aceleração gravitacional, nós trocamos esse A por G. Então, a nossa fórmula vai ser a seguinte. Então, a força-peso vai ser igual à massa do corpo multiplicada pela aceleração da gravidade. Uma situação muito comum é as pessoas pensarem que a força-peso ela puxa somente para baixo, né? Mas isso acontece quando a gente olha do ponto de vista da superfície da Terra. Se a gente desse um zoom, por exemplo, a gente veria uma situação onde a força-peso de fato puxaria para baixo. Só que, na verdade, a força gravitacional, né, a força-peso, ela puxa em direção ao centro da Terra. Veja que o vetor aceleração está apontando para o centro. Então a força resultante, que no caso é a força-peso, também vai puxar para o centro. Então o peso ele puxa para o centro da Terra e não somente para baixo. Só que quando a gente vê perto da superfície da Terra, a gente tem realmente a sensação de que ela está puxando para baixo, se a gente vê de longe. Bom, galera, a próxima força que a gente vai estudar é a força elástica. Ela surge quando você tenta deformar um objeto e esse objeto tende a retornar para sua posição original. Então, nessa tentativa do corpo retornar à posição original, é onde surge a força elástica. Por exemplo, se você empurra uma mola para trás, ela tende a se deformar, né? E aí você sente uma força puxando ela para frente, né? Essa força é a força elástica. E o que ela está tentando fazer? Está tentando fazer com que a mola retorne à sua posição original, que a gente chama de posição de equilíbrio. Quando você faz isso com um elástico, acontece a mesma coisa. Então essa força ela surge nessa situação. Agora que a gente sabe de onde é que vem a força elástica, a gente vai aprender agora como é que ela funciona, tá? E para isso a gente vai usar esse simulador. Então o que a gente tem nesse simulador? A gente tem um gancho. Esse gancho ele vai puxar ou comprimir a mola, tá? Ele pode fazer as duas coisas. E a força que ele vai exercer é representada nesse valor aqui, tá? Onde você tem o valor da força em newtons. Em azul você tem o valor da força que a mola vai exercer no gancho, tá? E aí vão aparecer as setas das respectivas forças, tá? E aqui embaixo você tem a deformação. Bom, galera, então eu vou mover aqui o simulador e eu quero que vocês reparem o que acontece nessas três grandezas. Então, inicialmente vamos puxar aqui a mola, tá? Galera, observem que à medida que eu vou puxando a mola, a força que o gancho exerce na mola é igual à força que a mola exerce no gancho, tá? Você vê representada por esses vetores. O gancho faz uma força para lá, a mola faz uma força para cá, elas são iguais, portanto você tem um equilíbrio, né? Cada vez que eu aumento a força. E agora observe o que acontece com a deformação. Cada vez que eu aumento uma unidade na força, a minha deformação vai aumentar 2 centímetros, tá? Então, ó, aumentei uma unidade, aumentou 2 centímetros aqui. Aumentei outra unidade, aumentou 2 centímetros, tá? Isso nos dá uma relação de proporcionalidade. Quando eu fizer o processo inverso, que no caso seria empurrar a mola para lá, você vai ter uma situação muito parecida. A diferença é que a força elástica ela vai tender ao equilíbrio, ou seja, ela vai empurrar o gancho para a direita, né? E o gancho, né, vai estar empurrando para a esquerda. Então você vai ter a mesma situação, só que ao contrário, né? E do mesmo jeito, vocês vão ver que cada vez que a força elástica aumenta uma unidade, a deformação vai aumentar 2 graus, tá? Então, em resumo, galera, a gente tem essas informações aqui, ó. A força elástica ela sempre aponta para a direção de equilíbrio, tá? E aí, ó, a sua intensidade dividida pela sua deformação vai ser igual a uma constante. Essa constante é chamada de constante da mola, tá? Ou constante elástica. E aí, fazendo a regra de 3 nessa relação, nós encontramos que a força elástica é igual à constante elástica, né, multiplicada pela deformação. Bom, galera, outro conjunto de forças bem interessante são as forças que atuam nas superfícies, tá? Então, sempre que você tem um corpo em contato com a superfície, você pode ter 2 forças atuando, tá? Naquele corpo.
Uma é a força normal e a outra é a força de atrito. Galera, a força normal ela é uma reação, tá? Se a gente pensar na terceira lei de Newton, da compressão que a superfície sofre. Então, por exemplo, você tem um livro na mesa. Esse livro, por causa da sua força-peso, ele exerce uma compressão nessa mesa e a mesa vai reagir com a força contrária, que no caso é a força que a gente chama de força normal. E quais são as características, né, dessa força normal? Ela é uma reação à força de compressão, como eu já tinha falado, e ela sempre é perpendicular à superfície, tá? Porque a compressão ela só pode ocorrer perpendicularmente à superfície, né, pressionando ela. Então a reação também ela vai ser na mesma direção, só que ela vai ser em sentido oposto, né? Então ela é perpendicular à superfície, assim como a força de compressão. Imagine que eu peguei a mesa anterior e eu dei uma inclinada nela. Veja que a minha superfície é essa agora, inclinada, e que a minha reta normal ela continua perpendicular à superfície, tá? Continua fazendo 90 graus com a superfície. O livro agora ele vai estar comprimindo com a força PY, tá? Que eu vou chamar aqui PY. Veja a direção dela, né? Que é a mesma da reta perpendicular, como deve ser. E a reação a essa compressão ela é a força normal, tá? Veja agora que essa força P de Y, ela unicamente não representa a força peso, que é representada aqui por essa seta maior. Ela é apenas uma parte da força peso. A outra parte da força peso, ela faz o efeito de puxar esse livro para baixo, tá? Ele tenta puxar esse livro para baixo. Essa é a segunda parte da força peso. Então, quando eu somo esses dois efeitos, que é o efeito de compressão, representado pela P de Y, com o efeito de fazer o livro deslizar para baixo, quando você soma isso, você tem exatamente a força-peso, tá? Veja que é uma soma vetorial, mas a normal continua perpendicular à superfície, só que ela vai ser igual apenas à força de compressão, tá? E não a força-peso totalmente. A próxima força que a gente vai trabalhar é a força de atrito, tá? Galera, então, para entender a força de atrito, vamos usar esse simulador aqui, ok? O que é a força de atrito? A força de atrito ela é uma força que surge sempre que você tenta realizar um movimento sobre uma superfície. Então, se você tenta, por exemplo, empurrar uma caixa, como a gente vai ver, a superfície ela vai resistir de certa forma, certo? E essa resistência ela se mostra com a força de atrito. Galera, então vamos ver o que acontece quando eu aplico a força sobre essa caixa, tá? Aqui a gente tem um atrito. E aí vocês vão ver que à medida que eu vou aplicando a força na caixa, embora eu esteja aumentando a minha força, a força de atrito ela responde com uma força de igual intensidade. O resultado disso é que a caixa ela não se move inicialmente. Mas isso só vai acontecer até um certo ponto, tá? Essa força de atrito que a superfície aplica enquanto a caixa não se move, ela é chamada de força de atrito estático, exatamente porque a caixa está parada. Veja que chegou num ponto aqui em que a gente começa a ter um movimento. Aqui, galera, continua existindo uma força de atrito, só que ela é chamada de força de atrito cinético. Aquela força máxima que o atrito estático consegue chegar, ela é chamada exatamente de força de atrito estático máxima, tá? Ela representa exatamente o limite em que a força de atrito estática consegue chegar, ok? Nesse ponto em que a caixa está em movimento, nós temos a força de atrito cinética. Em ambos os casos, essa força representa uma resistência do movimento sobre a superfície. Então vejam aqui um gráfico que representa exatamente o comportamento da força de atrito, tá? Aqui é o módulo da força de atrito e aqui é o módulo da força F aplicada. No exemplo que a gente teve da caixa, essa força F seria a força que a pessoa está empurrando e esse módulo da força seria a força de atrito que a superfície está exercendo sobre a caixa, tá? Observe o que acontece quando a pessoa começa a empurrar mais forte, ou seja, essa força F começa a aumentar. Então, à medida que ela aumenta, a força de atrito ela aumenta também, tá? E aí elas vão aumentando de forma igual até que chega um certo ponto, que é o ponto limite, onde a gente tem a força de atrito estático máxima, tá? Representado por esse Fs máximo, ok? E aí nesse ponto, galera, a força de atrito ela deixa de ser estática e passa a ser cinética, tá? Observe que a força de atrito cinética ela é menor do que a força de atrito estático máxima. Isso é provado experimentalmente, ok? Então você tem aqui que essa força de atrito cinética ela é constante, tá? E ela é menor do que a força de atrito estático máxima. Então, resumindo, nós temos essa região estática, que é representado pela força de atrito estática, que vai ser sempre igual à força que
do empurrão da caixa, né? A força F. E nós temos a região cinética, onde você tem uma força de atrito cinética que é menor do que a estática máxima, e ela vai ser constante ao longo do período, tá? Então, basicamente, esse é o funcionamento da força de atrito. Galera, então você tem aqui as fórmulas da força de atrito. A força de atrito estático máximo você pode calcular a partir do coeficiente de atrito estático máximo, representado por esse μs, tá? Esse coeficiente ele depende da superfície e do corpo que está se movendo nessa superfície, né? Multiplicado pelo módulo da força normal. Já a força de atrito cinética, representada aqui por FK, vai ser igual ao coeficiente de atrito cinético, que também vai depender dos materiais que correspondem à superfície e o corpo que está se movendo na superfície, multiplicado também pela força normal. Então são estruturas praticamente iguais, a única diferença vai ser que você vai ter coeficientes diferentes. Quando nós temos um movimento circular, né, um movimento em que o corpo percorre uma trajetória circular, a gente tem uma mudança constante do vetor velocidade. E uma mudança no vetor velocidade significa uma aceleração, tá? Essa aceleração ela sempre está direcionada para o centro da trajetória. E aí o seu módulo é dado por v² sobre r, onde v é o módulo da velocidade do corpo e r seria o raio da trajetória. Para o nosso estudo das leis de Newton, o que isso representa? Quando o corpo ele faz esse movimento circular e existe essa aceleração, isso quer dizer que existe uma força resultante sobre ele, né? E a força resultante ela vai ser igual a massa multiplicada pela aceleração. Como o movimento é circular, a sua aceleração vai ser a aceleração centrípeta, tá? Que no caso é essa aceleração aqui. E aí, a aceleração centrípeta, como é dada por essa fórmula, a gente vai ter que o módulo da força resultante vai ser igual a massa multiplicado por v² sobre r, tá? Então essa é basicamente a força resultante no movimento circular. Então sempre que você tiver um movimento circular, você sabe que a força resultante vai ser igual a esse valor aqui, tá? mv² sobre r. Então galera, a gente encerra aqui mais uma aula sobre leis de Newton, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa comente, compartilhe e boa sorte nos estudos, ok? Qualquer coisa eu estou aqui.